Hoje tem encontro de família com a ala jovem do CNN Money. Gabriel Monteiro, bem-vindo, meu querido. Você tá bom? Sempre bem, Thaís. Uma ótima noite a você e toda a nossa audiência. Ele é sempre assim, gente. A gente encontra no corredor, encontra no camarim, na redação. Ele sempre responde, sempre bem. É que falar que tá ruim piora, daí Não a gente é, já mas joga é o astral lá no alto. Ou como viu, dizia Thaís? meu pai, né? Tirando o que não presta, tá tudo ótimo. Vamos falar do que não presta ou do que presta no Brasil? Gabriel, a gente está com essa decisão do governo de adotar ou não, ou pelo menos de abrir o processo de reciprocidade do Brasil contra os Estados Unidos. O próprio governo já fez questão de dizer, calma, não vai ser uma coisa de atropelo. A gente entende que é mais um posicionamento político, mas como é que outros países reagiram, ou como é que os Estados Unidos reagiu quando outros países tentaram fazer a mesma coisa com os Estados Unidos? Perfeito, vamos lá. Eu separei uma lista de países que ou anunciaram ou efetivamente aplicaram tarifas recíprocas ou retaliatórias contra os americanos e qual foi o fim dessas histórias. Na tela aqui a gente tem uma listinha, primeiro começando com a China. A China efetivamente levou as suas tarifas para a briga, vimos uma forte escalada tarifária e depois uma trégua com redução mútua das taxas, tanto americanas quanto chinesas. Foi o único exemplo em que ambos os lados acabaram recuando e a gente não tem um ganhador específico nessa história. A China foi tributada em mais de 150% para os seus produtos que eram exportados aos Estados Unidos e, na contrapartida, a mesma tarifa foi aplicada para produtos muito sensíveis. A China acabou atacando os Estados Unidos no seu agronegócio, até parou de comprar soja americana, né, em certo momento, mas foi a única grande potência que conseguiu bater de frente com os americanos. Sem falar da interrupção de exportação de minerais críticos, né? De minerais críticos, e tal. Exatamente. Então nós tivemos a China levando as suas armas a jogo e um recuo mútuo. Ambas as potências viram que não ia dar em lugar algum essa guerra, essa disputa, e ainda temos uma situação muito indefinida. Há tarifas para produtos chineses e há tarifas na China para a entrada de produtos americanos. O Canadá talvez seja o exemplo mais próximo de nós. Tem uma relação de amizade histórica com os Estados Unidos, há um acordo de livre comércio entre Canadá, México e os americanos. Quando os Estados Unidos aplicaram tarifas em 2025, os canadenses responderam, eles colocaram tarifas em diversos produtos americanos, em especial os carros. E a resposta demorou, mas ela veio, viu, Thaís? Os Estados Unidos anunciaram 50% de taxas, utilizando um novo mecanismo da Lei de Comércio dos Estados Unidos, seção 338, e essas taxas de 50% estão prometidas agora para o dia 19 de agosto. Então, a depender do que acontecer com o Canadá, se eles vão ou não sofrer essas tarifas dos Estados Unidos em 50%, que seria uma das taxas mais altas, pode servir de exemplo para o Brasil. Porque se devolvermos as taxas utilizando a lei de reciprocidade aqui no Brasil, pode ser enquadrado como uma discriminação a produtos americanos e entrar nessa mesma lei que permite taxas até 50%. Então, foram os dois únicos países que retalharam os americanos. A União Europeia prometeu contramedidas, prometeu inclusive taxar em 50% o uísque americano. Donald Trump reagiu de imediato falando que ia taxar em 200% os produtos de álcool e destilados lá da Europa, vinho francês principalmente. A coisa diretamente voltou para a mesa de negociação, o plano de retaliação da Europa não foi para frente e os europeus foram um dos primeiros a fecharem acordo bilateral com os americanos. A Índia levou essas tarifas para a OMC. Não tivemos grandes avanços na Organização Mundial do Comércio, o Brasil já fez uma reclamação formal também. Segunda tela, aí com outros casos de retaliações. O México anunciou uma resposta, inclusive, com uma série de produtos que poderiam ser taxados pelos mexicanos, mas Donald Trump adiou por diversas vezes as tarifas aos mexicanos e, no final das contas, terminou tudo na mesa de negociação. Ele entendeu que o consumidor americano pagaria uma conta altíssima, assim como ele fez quando recuou ao cobrar do nosso café, a nossa laranja, a nossa carne. Exatamente. Reino Unido preparou uma lista com 8.000 produtos que poderiam ser taxados por parte do Reino Unido que vinham dos Estados Unidos. Só que aí foi o primeiro país a fechar um acordo com os americanos. Reino Unido já estava devendo faz bastante tempo, desde o Brexit não tinha um grande acordo comercial, encontrou um caminho para negociar com o Donald Trump e saiu, foi um dos primeiros a sair dessa mira, dessa sanha tarifária de Donald Trump. E nós tivemos este
processo de reciprocidade aberto por aqui. Não temos lista de produtos ainda, Thaís. Não há avanço concreto, não há anúncio de nenhuma tarifa a produtos americanos. Devemos ainda ficar nessa disputa de narrativas. Agora, a partir do momento que desta lei de reciprocidade sair alguma lista de produtos americanos que possam ser taxados, a gente pode esperar aí uma elevação de tom por parte de Donald Trump, como aconteceu anteriormente com as bebidas europeias, como aconteceu com o Reino Unido e como aconteceu principalmente com o Canadá, que é um mecanismo aqui para trazer principalmente uma ferramenta tarifária que poderia ser utilizada no nosso caso, no caso aqui brasileiro, seção 338, Thaís.